Muito bem, amigos, estamos de volta no Arena Esportiva falando de boxe e do ciclo olímpico. O boxe no Brasil, conforme já disse aqui o Daniel Fux, já teve Yamaguchi, Falcão, que foi medalhista, e também o Esquiva. No feminino, a boxeadora Adriana conseguiu a primeira medalha em 2012. Depois, Servilho Oliveira, que conquistou o feito há muito tempo. O Éder Joffre, também tivemos o Servilho em 68, tivemos Éder Joffre, enfim, vários boxeadores. Desde essa data, 1968, o Brasil não obtinha uma medalha. Daniel Fux, por que tanto tempo que o boxe do Brasil ficou sem ganhar uma medalha? Eu acho que não houve um esforço pessoal. Não havia dinheiro, não se faz investimento, não se faz boxe sem investimento, não se faz esporte nenhum competitivo de nível alto sem investimento. Isso não acontecia no Brasil com relação ao boxe. A partir da instituição da Lei Piva é que começou a entrar algum dinheiro no boxe e isso começou a favorecer. Mas todo um processo de iniciação de uma prática competitiva do esporte começou no início da Lei Piva. E não se faz um esporte competitivo em 4 anos, em 8 anos. Você precisa de 3, 4 ciclos olímpicos para isso acontecer. E isso realmente começou a acontecer a partir do 3º ciclo olímpico, porque o dinheiro começa a entrar, mas quem já tem 25, 28, 30 anos de idade, esse atleta não tem mais condições físicas de se aprimorar a ponto de disputar de forma competitiva os Jogos Olímpicos. E a partir de 5, 6 anos atrás, o próprio dinheiro de empresas, de uma empresa que foi a Petrobras, que ajudou também, fez investimento dentro do boxe, dentro da Confederação Brasileira de Boxe, isso acabou ajudando também e nós passamos a ter uma condição equivalente a outras equipes internacionais no sentido de tornar o esporte competitivo dentro do país. É importante esse investimento. Não só no boxe, mas em outras modalidades. Porque o Brasil, todo mundo sabe, é o país do futebol. Mas de um certo tempo para cá, desde a Lei Piva, conforme disse o Daniel Fux, deputado, o boxe começou a crescer. E não foi só o boxe, outras modalidades também cresceram. Então é importante que haja investimento para que o Brasil não fique só focado sendo o país do futebol. Mas o mais importante é que isso seja um legado. Perfeito. Que isso não acabe com a visibilidade que a Olimpíada traz. A gente sabe que, infelizmente, a maior parte das empresas fazem esse investimento por toda a visibilidade que a Olimpíada está trazendo para a nossa cidade, em especial para o nosso país. Mas a gente espera que para os próximos ciclos olímpicos esse investimento continue. Perfeito. Porque isso só dá certo quando você começa com a criança e tenha toda essa fase de preparação até que ele chegue à idade do ciclo olímpico, claro. Enfim. Então a gente fica na torcida para que isso seja um legado e que não acabe apenas com a Olimpíada agora. O próprio Daniel falou, quando veio a Lei Piva e os atletas já tinham uma idade um pouquinho mais avançada, esses atletas fisicamente, eles já não têm aquele preparo que tem um jovem, conforme o senhor está citando, né? Da criança, do pré-adolescente, do adolescente, já do adulto, 18, 19, 20 anos. E isso então que fique realmente como legado, conforme o senhor disse, para nós brasileiros, que a Olimpíada seja o pontapé inicial para que o investimento continue. Até porque o mais importante, se me permite, é a importância do esporte em si. A gente não está falando só em medalha olímpica. Esse investimento não é só para gerar medalhistas olímpicos. Do homem, da formação, né? É isso. Do ser humano. Eu acho que o mais importante, a gente fala hoje, a questão da obesidade infantil é uma coisa absurda. E o esporte está vindo para ajudar nisso. Verdade. A preocupação do governo não pode ser só em pegar os atletas profissionais e torná-los atletas olímpicos, medalhistas olímpicos. Isso tem que ser uma consequência de todo o investimento de base para a formação de cidadãos que tenham acesso ao esporte e, a partir daí, se destaquem profissionalmente. Mas eu acho que o mais importante nesse processo é o investimento ao esporte em si. E a medalha olímpica acaba sendo uma consequência. É isso mesmo, Fux? Você que foi dirigente. Eu penso dessa... Desculpa, eu penso dessa maneira. Mas, deputado, em 2008, quando eu era dirigente, eu me lembro que algumas empresas privadas participavam, investiam
no ano que antecedeu, apenas no ano que antecedeu aos Jogos Olímpicos. Assim que foi realizado os Jogos Olímpicos, eles retiraram o seu investimento. Então, quando o senhor fala de legado, eu vejo exatamente dessa maneira, porque não adianta investir somente naquele período, né? Naquele período, porque isso não vai trazer benefícios de uma forma geral. Quando começou a Lei Piva e depois investimentos de outras empresas, conforme eu falei aqui, isso permitiu que houvesse principalmente intercâmbio. Quer dizer, os atletas brasileiros passaram a viajar, passaram a participar de torneios fora do Brasil. Não estamos falando só de América Latina. Quer dizer, hoje o leste europeu está muito forte, especificamente no boxe, está muito forte no pugilismo. Então passaram a ir ao leste europeu, passaram a ir a Cuba. E tudo isso foi possível com dinheiro de investimentos que foram realizados na modalidade. E esse investimento é que permitiu essa evolução do boxe nacional. Agora, o Fux, como é que está essa nova geração do boxe, por exemplo, no Brasil? A gente tem o Joedson Chocolate, né, que começou a aparecer aí há 2 anos, né, para cá, o Robson Conceição, que é a esperança de medalha no boxe na Olimpíada, tem o Robenilson, que já tem uma certa experiência. Como é que dá um panorama desses atletas? O Robson também já tem uma certa experiência, né? Tanto que eu falei que ele já representava o Brasil em torneios desde 2008, 2009. O Joedson é um jovem, uma grande esperança que se tem para o futuro. Eu espero que essa esperança, que esse futuro já seja agora para 2012, mas existem outros... Para 2016, mas existem outros atletas. Por exemplo, o Michel Borges, que é um peso meio pesado, que é titular da seleção brasileira, também é uma esperança. O Patrick também é uma outra esperança, mas ele pesa menos, pesa 48 quilos. Esses são esperanças do boxe brasileiro, me desculpe, e na verdade, fazem parte da renovação que eu venho cobrando há muito tempo com relação a isso. Porque quando se fala muito no Brasil em Robenilson e em Robson, e ele já vem de outros ciclos, os dois vêm já de outros ciclos olímpicos. Antigo, então né? É fundamental que haja um processo de renovação, porque daqui a pouco o Robenilson com o amadorismo e o Robson também, e aí vai ficar se reclamando como se reclama do Esquiva, como se reclama do Yamaguchi Falcão. Eles pararam. Claro, pararam porque foram tratar da sua vida depois de ganharem medalhas. Então é preciso que haja uma renovação. Essa renovação está havendo de uma maneira muito gradativa e vamos ver se para 2016 já surge algum benefício, e o benefício são só as medalhas que possam trazer, porque esses boxeadores lutam, na verdade, eles boxeiam pelas medalhas. Perfeito. Ô Fux, olha só, você pode explicar para a gente do porquê a modalidade não se chama mais boxe olímpico e sim open box? Por que disso aí? Quando a AIBA modificou as regras e transformou as regras do boxe olímpico, que se chamava boxe olímpico, muito próximo ao boxe profissional, como uma forma da associação entrar no boxe profissional, houve uma mudança, porque o Comitê Olímpico Internacional meio se colocou como dono da palavra olímpico. Então, essas mudanças nas regras que aproximavam do boxe profissional acabavam afastando a filosofia do que era o boxe olímpico. Por isso, a AIBA mudou o nome para Open Box. E, na verdade, o Open Box não tem nada a ver com o boxe que se pratica lá, porque o Open é aberto em inglês e a AIBA é uma entidade muito fechada. Tá? Quer dizer, só usa a palavra, então. Usa a palavra. Tanto que o boxe profissional da AIBA só pode ser praticado por aquele grupo de atletas que pratica o Open Boxe. Mas, de qualquer maneira, o nome oficial hoje do antigo boxe olímpico é Open Boxe. E não tem mais o capacete, né, deputado? Foi tirado homens. Usualmente, né? E também a pontuação também mudou. Né? Eu volto a dizer, eu queria que as Olimpíadas tivessem o boxe profissional, né, com as regras, com tudo, para que a gente possa atrair a participação. Os melhores, né? E atrair a participação, dos torcedores em si. A gente vê essa migração e a fuga do boxe justamente por não ter um estímulo até financeiro mesmo que a gente vê no MMA, por exemplo. A gente vê cada vez mais nas academias que eu pratico, a fuga do boxe para outras artes, como o MMA. Mas, deputado, isso aconteceu especificamente no Brasil. Quando a gente vai em outros países, desculpa, eu estou com problema na garganta. Quando nós visitamos outros países,
ou acompanhamos em outros países, nós vemos como é que o boxe cresceu. Nunca se vendeu tanto pay-per-view em boxe como acontece atualmente. Nós temos cerca de 12 a 15 eventos de boxe semanais que são transmitidos pela TV do mundo inteiro. As TVs fechadas no Brasil até compram alguns desses eventos, e eu comento especificamente para o Sport TV, mas existem outras emissoras de TV fechada que também compram. O boxe nunca foi tão popular e nunca gerou tanto dinheiro como acontece hoje fora do Brasil. O que eu vejo que acontece no Brasil, e o senhor tem razão quando fala do que acontece, a migração para o MMA, é que nós não temos campeões brasileiros de boxe. A partir do momento que tiver, aí o esporte pode dar uma guinada. Né? Essa era uma pergunta que eu ia fazer, né? Depois do Éder e do Popó, a gente não conseguiu ter ninguém que se despontasse tanto no cenário mundial como eles se despontaram. Popó teve 4 cinturões, né? Foram 4. Ele perdeu, depois recuperou o cinturão. Nós tivemos um depois do Popó. Tivemos um entre o Popó e o Éder, que foi o Miguel de Oliveira, e tivemos um depois que foi o Sertão, que por problema de doença se afastou, e é um absurdo, é uma injustiça que se faz com o Sertão, porque ele até bustos se fazem dos campeões mundiais e se deixa o Sertão de fora porque ficou doente. Na verdade, nós tivemos 4 campeões, mas isso já faz muito tempo, e a falta de campeões de um esporte no Brasil acaba ocorrendo isso. Eu me lembro quando o Guga, no tênis, despontou e foi aquela loucura total. Até para as crianças. Né? Para as crianças, E é o exemplo, que eu comecei a fazer boxe com o Popó. Vendo o Popó 2000, mais ou menos, né? Não lembro agora, tem muito tempo isso. 2000, né? Que o que me motivou... 2000 foi quando ele unificou os títulos com o antigo campeão olímpico, ligando o campeão que tinha sido campeão olímpico e tal. E isso que eu me lembro quando o Popó foi campeão, quando ele obteve o primeiro título, ele vinha ao Rio de Janeiro, o antigo promotor dele, o Rui Pontes, me deu uma ligação e disse: estamos indo com o Popó aí para o Rio, você consegue dele ir numa academia, numa comunidade? Tá? Porque o próprio Popó tem o interesse de divulgar o boxe e, principalmente, evitar o máximo que as crianças pratiquem, as crianças de comunidade pratiquem tenham uma vida errada. E só através do esporte é que pode melhorar, né? Pode melhorar. E eu me lembro que quando nós conseguimos na comunidade do Vidigal levar o Popó lá, aquilo encheu, e não foi só de crianças do Vidigal. A imprensa foi em cima, havia gente que pedia: você me leva, me arruma, me dá um jeito de eu estar junto lá. Quer dizer, o boxe talvez seja hoje, junto com o atletismo, o esporte que mais tira crianças da rua e que modifica o futuro dessas crianças. Tem um outro detalhe importante. É um esporte barato de você implementar, não precisa de uma infraestrutura tão grande. Então, como política pública, é muito fácil para o governo, se quiser, implementar isso nas comunidades. Com certeza. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva sobre o boxe na Olimpíada Rio 2016. A gente ainda vai fazer mais programas até os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Vamos contar aqui com a presença do deputado Pedro Fernandes. Já estou convidando de forma antecipada, porque é um desportista, né? Então, o deputado que veio aqui também prestigiar o Arena. Muito obrigado, deputado. E o próprio Daniel Fux, que também vem aqui pela primeira vez no Arena. Mais para frente a gente vai falar mais de boxe. Afinal de contas, a gente vai ter mais atletas aí já classificados para os Jogos Olímpicos e a gente vai poder comentar de todos eles, tá certo, Fux? Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, foi uma satisfação estar presente aqui. E você também pode assistir ao programa pela internet. Basta acessar www.tvalerge.tv e mandar sugestões também para o e-mail arenaesportiva@tvalerge.tv. TV Alerge, a TV do povo fluminense.